Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de notícias do Flamengo. Segunda-feira chegando, estreia na Libertadores também chegando na próxima quarta-feira. Vamos passar para você as últimas notícias do Mengão nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa eu peço a você que não deixou o like ainda nesse vídeo, aproveita aqui o comecinho, já deixa o like, não fez sua inscrição ainda, não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no botão embaixo que tem escrito aqui inscrever-se, é só você clicar, não paga nada que automaticamente você já está inscrito, tá certo, galera? Bom, deixa eu começar falando sobre boletim médico, né? Jogadores que estão no departamento médico. Eric Pulgar, ele sofreu uma lesão no ombro. Você lembra que ele foi expulso por agredir o jogador do Bragantino? Pois é, naquele lance ele acabou levando a pior, porque ele machucou o ombro. O cara foi expulso, prejudicou o jogo do Flamengo. A derrota do Flamengo tem uma grande parcela de culpa do Eric Pulgar e o cara ainda ficou machucado. Com isso, ele vai ficar cerca de 2 semanas longe aí dos gramados, tá certo? Vamos falar sobre o Saul, que já está em fase aí de transição física, deve voltar a ficar à disposição do Flamengo e a primeira vez nessa temporada à disposição no final de abril, ali pro mês, no dia 15, dia 20 de abril, ele já poderá ser relacionado aí para um jogo do Flamengo, tá certo? Alexandro também segue como desfalque, não vai viajar para o confronto de quarta-feira contra o Cusco na estreia da Copa Libertadores da América. Everton Cebolinha, machucado de novo. O jogador sofreu aí uma fratura nas costelas e está machucado. É isso mesmo, uma fratura na costela. E é um jogador que tem um custo-benefício muito ruim para o Flamengo. E é por isso que ele vai embora. Desde quando ele chegou, ele sofreu muitas lesões e ficou de fora muitos jogos. Eu tenho aqui a lista das lesões do Everton Cebolinha e o período que ele ficou fora do Flamengo. Em 2023, o ano que ele chegou no Flamengo, ele teve um problema nos flexores do quadril, ficou 29 dias afastados. Depois teve uma lesão na coxa, 8 dias afastados. Depois uma lesão na panturrilha, 21 dias afastados. Em 2024, novamente uma lesão na panturrilha, ficou cerca de uma semana afastado. Teve também uma lesão na coxa, 20 dias afastados. Rompitura do tendão de Aquiles, 171 dias sem jogar. E a última lesão que ele teve em 2024 foi problemas musculares, cerca de 7 dias afastados dos gramados. Em 2025, teve um problema nos flexores do quadril, 20 dias sem jogar, e teve também uma tendinite, 9 dias sem atuar. E agora teve uma fratura na costela, ou seja, problemas de lesões constantes na carreira do Everton Cebolinha. E é algo assim inacreditável, tá certo, galera? Bom, caiu aqui o iPad, mas a gente vai seguir. Deixa eu falar sobre o Gonzalo Plata, porque o futuro dele foi definido. Muita gente se perguntando se o Plata ia embora e tudo mais nessa janela. Não, até o momento o Plata fica no Flamengo. E até ontem, na partida contra o Red Bull Bragantino não, contra o Santos, ele entrou e entrou bem, né? Entrou muito bem, jogando na posição que é dele. Eu acho que a antipatia que o torcedor do Flamengo tem com o Plata, ou parte da torcida, posso até me incluir nisso, é que o Felipe Luiz colocava o Plata como centroavante. E ele não é centroavante, ele é ponta. Jogando de ponta, ele vai até bem. Ele joga bem de ponta. Agora, o Felipe Luiz inventou ele de centroavante e parte da torcida pegou uma antipatia por ele, inclusive eu. Mas não tenho esse problema, se o cara joga bem, a gente vem aqui, reconhece que ele joga bem, fala que ele joga bem, mas quando o jogador está mal, a gente também vem falar aqui e fala que ele está mal. Ontem o Plata entrou muito bem no jogo contra a equipe do Santos, participou do gol do Lucas Paquetá, teve boas movimentações, finalizou uma bola na trave e teve chance até de fazer um gol. E é isso que a gente espera do Plata, né? Que ele consiga desenvolver um bom futebol, que toda vez que ele for chamado pelo Léo Jardim, ele corresponda, que foque dentro do campo. O cara pode se divertir fora do campo, fazer o que quiser fora do campo, mas que não atrapalhe a vida profissional dele. E nos últimos jogos, nos últimos dias, estava atrapalhando demais
a vida do Gonzalo Plata. O Leonardo Jardim falou sobre a situação do Plata. Na entrevista coletiva ele foi perguntado, né, sobre o desempenho do Plata, se conta com o Plata para o final, para o restante da temporada, e ele respondeu o seguinte: a situação do Plata foi o que eu disse a vocês. Em uma primeira parte ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção e fez 2 bons jogos. Agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto, porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir do pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante. Elogiou o Plata, falou que ele fez jogos bons com a seleção brasileira, com a seleção equatoriana, mas ele não morre de amores pro Plata, tá, galera? Se chegar uma proposta pro Plata, o Plata vai ser vendido, tá certo? E o Arrascaeta também falou sobre o jogador, abre aspas. O Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco e é muito querido por todos nós também. Às vezes, a gente fica um pouco chateado. Obviamente, ele errou em algumas coisas e a gente fala com ele. Mas também, às vezes, vocês da imprensa pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então, é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como eu falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso. Mas, enquanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. Ou seja, o Arrascaeta falou que o Plata errou em algumas coisas, né? Em alguns aspectos, em algumas atitudes. Foi quem está falando aqui é o Arrascaeta e elogiou muito a equipe, o Gonzalo Plata. O Paquetá também deu uma entrevista falando que o Plata é um dos ídolos do Flamengo. Tá de molecagem o Paquetá. Eu sei que o Plata foi importante naquela Copa do Brasil que a gente ganhou do Atlético Mineiro e tudo mais, porém ele não é ídolo do Flamengo, beleza? Eu particularmente não considero o Gonzalo Plata como ídolo do Flamengo. Você pode até considerar, você que está assistindo esse vídeo, mas eu não considero, tá certo? Bom, deixa eu passar aqui para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue líder da competição. Ontem teve um lance que foi determinante, né? Que foi o gol contra do jogador do Bahia, que deu a vitória para o Palmeiras, que foi claramente falta do Gustavo Gomes em cima do zagueiro David Duarte do Bahia. O Fluminense teve um gol anulado no jogo contra o Curitiba nessa mesma rodada, um dia antes, da mesma forma que foi validado o gol do Palmeiras contra a equipe do Bahia. O critério da arbitragem do futebol brasileiro é uma coisa assim vergonhosa, não tem nenhum critério. E eu vi parte da torcida do Palmeiras falando que não foi pênalti no Arrascaeta lá do Barreal. E falando que o gol do Palmeiras contra o Bahia, o segundo gol, foi legal. É um clubismo assim impressionante. Tabela do Brasileirão. Palmeiras tem 25 pontos, é o líder. O São Paulo tem 20, é o segundo colocado. O Fluminense tem 20, é o terceiro colocado. Fechando o G4, o Flamengo tem 17. Aí quem? Bahia em quinto, Atlético Paranaense em sexto, Curitiba em sétimo, Atlético Mineiro em oitavo, o Bragantino em nono, décimo o Botafogo. 11º Grêmio, 12º Vasco, 13º Internacional, 14º Vitória, 15º Santos, 16º Corinthians. Aí tem na zona de rebaixamento Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Mirassol. O próximo jogo do Flamengo é no próximo sábado, às 6h30 da tarde, no estádio do Maracanã, contra o Fluminense. É um confronto direto, porque o Fluminense tem 20 pontos no momento e o Flamengo tem 17 pontos. Tá certo, galera? Eu tô ficando por aqui. Peço a você, meu amigo e minha amiga, que não deixou o like ainda, para você deixar o like, que é muito importante para ajudar aqui no nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.